Aquele objetivo que você tanto almeja, mas espera estar pronta para começar? Espera por dias melhores, espera por mais tempo, mais ânimo, mais condições. Pois saiba que cada dia de espera, o seu sonho ele se torna mais distante, se torna mais difícil de começar. As condições melhores dificilmente vão aparecer, porque a vida acontece no meio do caminho. Tem imprevistos, surpresas, novos rumos. Sabe por quê? Porque ninguém fica pronto parado. Aquilo só vai se distanciar cada vez mais de você. Tem muita coisa que você só vai conseguir entender quando você estiver em movimento, quando você der o primeiro passo. E tem empecilho, né? Crença, limitação. Só vai aparecer isso quando você realmente tentar atravessar. Enquanto você fica no um dia eu vou, tudo parece muito abstrato e muito longe da sua realidade. Você acha que você não tem tempo, que você não tem disciplina, às vezes você acha até mesmo que você não tem capacidade para realizar aquilo. Acha que é falta de motivação, essa é bem clássica. Mas, quando você começa, a verdade ela aparece, porque é no começo que você vê o que dói mesmo. É no começo que você descobre como que você se boicota, aquilo que te paralisa. Porque a resistência, ela não costuma gritar quando você está parada. Ela grita quando você se mexe. E isso, por mais desconfortável que pareça, é uma notícia boa. Porque o problema deixa de ser um monstro sem um nome. Ele ganha nome, forma, e você consegue tratar. Por exemplo, tem gente que diz que quer mudar o corpo, mas só percebe que a trava é o orgulho quando entra na academia. E se compara, se acha inferior, ou também percebe que a trava é o apego ao conforto, porque não consegue ficar desconfortável. E às vezes ter que falar não para alguma coisa, ter que falar não para um conforto momentâneo, como uma comida, por exemplo, uma hora a mais de sono ou qualquer outra coisa. Esse apego ao conforto, eu acho que é uma das causas mais comuns que paralisa a gente. Porque ele entra em tantas áreas, não é gostoso, né? Começar a estudar quando as pessoas estão saindo, assistindo série, filme, etc., dormindo mais. De fato, não é gostoso. E nos estudos também tem aquela pegadinha clássica, que muitas vezes a gente quer ter o melhor material, quer ter a maior quantidade de tempo suficiente para começar. E isso é orgulho, isso é medo de começar do começo. Da mesma forma, quando você quer mudar de vida e você precisa trabalhar mais ou você precisa abrir mão de algum gasto, você não quer desapegar daquele conforto momentâneo, porque é difícil falar não quando a gente sempre disse sim. Só que isso é uma prática, vai ficando mais fácil ao longo do caminho, porque o longo prazo ele vai compensar isso. Tem gente que diz que quer gravar conteúdo, mas só percebe que a trava é medo de ser visto, de ser julgado, quando fica desesperado vendo sua publicação, procurando defeitos, procurando likes, comentários, etc. Ou até tenta gravar e não consegue, porque nunca fica bom o suficiente. Muitas vezes, a pessoa, ela tem uma autocrítica excessiva. Ela quer começar com a melhor estrutura, com a melhor câmera, com o melhor microfone, com o melhor cenário. Só que raramente o começo de qualquer coisa vai ser assim. Não se iluda esperando isso. Você percebe como que isso é importante? Porque se você não começa, você cria uma explicação genérica na sua cabeça. E a explicação genérica, ela te mantém no mesmo lugar. O começo é que vai revelar qual que é a raiz do problema. Por que é tão difícil dar o primeiro passo? E eu vou te dar um exemplo de uma coisa que aconteceu esses dias aqui em casa. Meu marido, ele é consultor de investimentos. E ele quer trabalhar com esse tipo de conteúdo, né? Ele já tentou começar várias vezes no Instagram. E nunca tinha uma continuidade de post, às vezes parava e tudo mais. E aí agora ele resolveu realmente que ele ia começar do jeito que estava e tal. E aí ele travou e não conseguia gravar um conteúdo simples, porque não saía do jeito que ele queria. Ele ficou horas tentando gravar um conteúdo que era uma coisa curta, assim, de 2 minutos no máximo, né? Então, ele virou pra mim e falou, eu não sei o que acontece. Eu tenho uma trava com o Instagram, eu não gosto de gravar pro Instagram e tudo mais, né? E eu não é pra mim e tudo mais. E aí eu falei, parabéns. Parabéns porque você só descobriu essa trava quando você começou. Sabe qual que era o problema dele? Quando você tenta entender mais a fundo, assim, essa fala, ele gosta de explicar, ele gosta de aprofundar, ele não gosta de conteúdo curto. E na cabeça dele, conteúdo curto parecia muito raso, parecia que ele não estava entregando o que ele queria entregar, parecia que aquilo não era suficiente. Então ele tentava fazer um vídeo curto e aí virava uma aula, virava grande, virava complexo, pesado, o que não faz o menor sentido entregar no Instagram. Só que agora, a trava, ela tinha sido descoberta, ela tinha nome.
E o que tem nome, você consegue destravar. Então, ele percebeu, entendeu qual que era o problema. E aí ele pegou um vídeo, né, que tinha ficado enorme e que ele ia jogar fora. E aí ele decidiu dividir esse vídeo. Ele conseguiu tirar dali 4 vídeos pro Instagram. E aí ficou certinho, do jeito que ele queria. Ou seja, ele não precisava virar outra pessoa, mudar a identidade dele, ou até mesmo desistir, falar que não era pra ele. Ele só precisava começar a enxergar a raiz e ajustar o formato. E é disso que eu tô falando. Enquanto você não começa, você acha que tem algo errado com você acha que você é o problema. Só que aí você começa e você descobre que não é você. Só tem ali um ponto específico que precisa de treino, como tudo na vida precisa de treino. E a raiz, ela nunca é falta de capacidade, sabe? É sempre uma mistura de coisas internas que a gente tem e que é totalmente normal. Medo de errar, medo de ser julgado, perfeccionismo, muitas vezes disfarçado de exigência, né? Comparação disfarçada de autocrítica, necessidade de controle disfarçado de organização. E às vezes uma coisa bem simples, que é um hábito de desistir antes mesmo de tentar. Só que nada disso fica claro quando você está no conforto, quando você está na imaginação. Isso só fica claro no movimento. Por isso, se começar, não é só iniciar uma tarefa, é se revelar. E é por isso que muita gente vive com a sensação de estar travada em algo há anos, de não conseguir sair do lugar. Porque fica tentando resolver só no pensamento. E tem coisa que você só vai resolver quando você realmente estiver fazendo aquilo, quando você agir. Tem um versículo que fala disso de um jeito muito bom. Em Eclesiastes 11:4 diz: quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Tem gente que espera o cenário perfeito, o dia perfeito, a coragem perfeita, o tempo perfeito, e por isso que não planta nada. Só que depois se frustra, porque não colhe. Outro versículo que eu gosto muito é Zacarias 4:10, que diz assim: não despreze os pequenos começos, porque o começo, ele quase sempre parece pequeno demais para o seu sonho. E é assim mesmo, é justamente o começo que abre o caminho, que revela a raiz, que vai te dar treino, que vai te dar o preparo para você se tornar aquela pessoa que vai realizar aquilo, sabe? Para completar, em Provérbios 16:3 diz: confia no Senhor as tuas obras e os teus planos serão estabelecidos. Repara, fala obras. Plano vira plano quando ele vira um passo, quando ele vira uma tentativa, quando vira repetição. E eu sei que muita gente tá travado porque quer começar grande, quer começar perfeito, quer começar com tudo bem resolvido, sabe? Só que o começo não é bonito. O começo quase sempre é desajeitado. Parece pequeno demais para o que você quer. Só que é isso que faz o começo ser começo. Então, eu quero te dar um caminho bem prático. Isso aqui não é método, não. É só um jeito de você pensar que vai te ajudar. Primeira coisa, você não pode negociar com o começo. Você tem que decidir o próximo passo, pequeno mesmo, e executa. Só isso. Não é a vida inteira, sabe? Não vai ser a vida inteira daquele jeito. É só o próximo passo. E segunda coisa, não confunde o desconforto com um sinal de que aquilo não é pra você. Às vezes você só tá crescendo, às vezes é só confronto mesmo. E às vezes é só você saindo de um padrão antigo para você realmente se tornar a pessoa capaz de realizar aquilo. Terceiro, usa o começo como um diagnóstico. Quando você começar, você vai observar qual que é a forma de você fugir, como que você se irrita, como que você se compara, como que você tenta controlar aquilo, sabe? Como que você começa a querer desistir do seu sonho. Porque ali vai ter a pista de qual que é a raiz do problema, de qual que é a raiz do porquê é tão difícil começar. E eu vou te falar uma coisa que eu aprendi na prática. Muita gente acha que precisa de motivação. Só que quase sempre é o contrário. Você vai começar. E aí o movimento que você faz vai puxar a motivação. Você começa e depois vem a clareza. Você começa e o corpo vai entender. A vida, ela respeita quem anda. Então, para de usar o não tô pronta como uma proteção, porque às vezes o não tô pronta é só medo, sabe? É medo de você se ver falhando. E falhar no começo é normal, é necessário, faz parte do processo, faz parte do seu aprendizado, faz parte do seu fortalecimento. Então, se você hoje sente, né, que tá travada, talvez a pergunta não seja por quê. Talvez seja qual passo eu vou conseguir dar hoje, mesmo pequeno. Lembre-se, você não começa porque está pronto, você começa para ficar pronto.
Então, se você gostou desse tema, se inscreve aqui e comenta aqui também qual coisa você vai começar essa semana, mesmo que seja pequena. Tchau!